Olá pessoal, estamos de volta com a terceira videoaula do curso de Educação de Jovens e Adultos para o curso de Licenciatura em Matemática. Todos já devem, pelo menos uma vez, ter ouvido a seguinte frase: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Se nunca havia ouvido antes, preste atenção, porque iremos falar do autor dessa afirmação. Vamos falar de Paulo Freire. Antes de apresentar o mundialmente respeitado educador Paulo Freire, vamos contextualizá-lo como pessoa, até porque a filosofia da educação freiriana está ligada à sua origem. Nascido em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, órfão aos 13 anos de idade, Paulo Régulos Neves Freire foi um percebedor da realidade a partir da sua contribuição de pobre, nordestino e brasileiro. O seu contexto social reflete na sua obra, na sua proposta de uma pedagogia libertadora. Freire pretendeu elucidar no educando a sua criticidade, criatividade e uma ação transformadora diante de um contexto de opressão. Ou seja, preocupava-se que o educando estivesse consciente da sua condição de oprimido. Em seu livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire considera ainda como um elemento interessante à prática educativa a questão da inconclusão do ser humano, de sua inserção num permanente movimento de procura e o fato de que esta curiosidade pode ser ingênua ou crítica. E diante dessa reflexão, Freire destaca a responsabilidade dos educadores, diante de uma formação que vai além de treinar o educando no desempenho de destrezas. Ainda em Pedagogia da Autonomia, ele novamente dá o tom de seu discurso a partir de seu incômodo com as injustiças a que são submetidas a quem ele chama de, abre aspas, esfarrapados do mundo, fecha aspas. Agora vamos iniciar uma reflexão acerca da tarefa docente em Paulo Freire. Primeiramente, em sua obra, Paulo Freire destaca a responsabilidade ética da tarefa docente. Uma ética vivida na prática pelo educador, de modo que possa ser testemunhada pelo educando. A ética universal do ser humano. Para que vocês melhor possam compreender a visão de Freire sobre essa dimensão ética, irei citá-lo. Abre aspas. Falo da ética que condena o cinismo do discurso, que condena a exploração da força de trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém falou, A, sabendo que foi dito, B, falsear a verdade, iludir o incauto, golpear o fraco e o indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não poderá cumprir a promessa, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal. A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, gênero, de classe. Fecha aspas. Considerada a dimensão ética, que segundo Freire é fundamental na prática docente, vamos conhecer um pouco dos saberes fundamentais às práticas educativo-crítica ou progressistas. Primeiramente, não há docência sem discência. Nessa perspectiva, educadores e educandos estão convencidos que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Trata-se de um rompimento com o modelo de educação bancária, expressão usada por Freire para caracterizar a prática pedagógica tradicional, onde o educador faz depósitos de conteúdos que devem ser arquivados pelos educandos. Na concepção freiriana de educação, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. O educador deve colocar-se na posição de problematizador, através de uma relação dialógica e dialética entre professor e aluno, onde ambos assumem a condição de criadores, instigadores, inquietos, curiosos, humildes e persistentes. Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção
e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Vamos agora tratar das exigências para o ensino em Paulo Freire. Muitos professores expressam uma grande preocupação em como conduzir suas salas de aula em EJA. Porém, sabemos que não há receitas em situações que envolvem a diversidade humana. Nessa perspectiva, vamos refletir sobre exigências essenciais à prática docente e o currículo em sala de educação de jovens e adultos. Vamos lá! A ideia da política está por toda a obra de Freire. Educar é realizar um ato político. Educar permite às pessoas o acesso ao conhecimento da própria realidade, dos seus direitos, potencialidades e é um caminho de transformação social. O ponto de partida da educação em Freire é a própria realidade do sujeito, sua identidade, seu contexto. O currículo é construído a partir do levantamento dos conhecimentos prévios do educando e do contexto em que ele vive. A prática educativa em EJA não deve ser construída em cima de uma ciência voltada para a educação de crianças, a pedagogia. Os educandos em EJA são sujeitos que carregam consigo saberes construídos em suas relações sociais, constituídos por suas próprias trajetórias de vida. Assim, compreende-se que fazer uma educação que respeite as características essenciais desse sujeito exige propostas curriculares voltadas para a aprendizagem significativa, ou seja, onde ecoem temas do cotidiano dos envolvidos de uma forma interdisciplinar e contextualizada. Ofertas qualificadas e adequadas à EJA demandam um sistema de ensino que as acolham em razão da necessidade de uma metodologia também específica, voltadas para um trabalhador que estuda e não para um estudante que trabalha. Essa é uma frase utilizada muito pela professora da UERJ, Jane Paiva. Freire, por exemplo, desenvolveu uma estratégia por investigação temática, voltada ao processo de alfabetização de adultos com o uso de temas geradores. Todo o processo de ensino era baseado em temas e deles eram retirados os conteúdos escolares, necessários ao aprendizado do estudante, e assuntos que suscitavam a discussão, investigação e geração de novos conhecimentos. Freire ainda explica que ao adotar esses temas, auxiliava os alunos não somente no processo de codificação ou decodificação das letras. Essa prática também despertava-os para a decodificação do meio, auxiliando as pessoas a realizarem uma releitura de situações antes olhadas de forma ingênua e acrítica. Garantindo a dialogicidade entre educadores e educandos, o ensino, baseado na premissa dos temas geradores, perpassa pela pesquisa dos temas, configuradas como a leitura do mundo e dos assuntos que interferem diretamente na vida dos envolvidos. Ao captar tais temáticas e apresentá-las aos educandos, ocorre a abstração, momento de se pensar sobre o tema, de dialogar sobre ele. Seria esta, então, a leitura codificada, ou seja, o que se conhece do tema e como ele é entendido na situação atual. A ideia da educação de jovens e adultos transcende a ideia de aprendizagem escolar. Ela parte do pressuposto de que somos sujeitos que aprendemos durante toda a vida. Portanto, o ensino baseado na proposta de temas geradores parte-se da contextualização, ou seja, de um assunto presente no dia a dia dos educandos e do educador. E no exercício da dialogicidade, percebe-se que os conhecimentos de senso comum não são suficientes para a plena compreensão do tema em pauta. Esse é o momento em que se provoca o aluno para a aprendizagem de forma mais significativa, pois se consideram diretamente as necessidades de situações do seu cotidiano. Refletimos até agora na organização didática da educação de jovens e adultos, considerando a necessidade de um planejamento a serviço da intencionalidade, onde projetos e planos definam seus objetivos, justificativa, compromisso e método.
Contudo, para concluirmos essa videoaula, precisamos falar de avaliação, porque uma didática cidadã requer uma prática comprometida com resultados. A especialista em EJA, a professora Jane Paiva, destaca que as secretarias de educação, ao invés de uniformidade de propostas, deveriam estabelecer unidade de princípios. Mas o que isso tem a ver com a avaliação em EJA? Assim como os materiais didáticos, as propostas pedagógicas, em sua maioria, não são adequadas às necessidades dos estudantes da EJA. Os sistemas de ensino possuem pouca prática para lidar com a diversidade de modelos de oferta. Sua tradição garante a homogeneidade de ofertas únicas. Assim, as práticas avaliativas, em sua maioria, são pensadas para a educação de crianças, desconsiderando a especificidade intrínsecas à EJA. Alguns teóricos apresentam a necessidade de construção de referencial de avaliação que seja diferente da tradicional, que classifica, ranqueia, rotula. Cabe, nesse caso, uma avaliação que compreenda o conhecimento como algo dinâmico e que, portanto, qualquer resultado de medida é transitório. É responsabilidade do professor entender a avaliação como um elemento do percurso formativo do sujeito e não um balanço final. Para isso, problematizar e realizar levantamento de conhecimentos prévios como instrumento diagnóstico contribui significativamente para nortear sua tarefa em prol do desenvolvimento do estudante. A análise contínua, através do acompanhamento sistemático, durante o período letivo, individual ou grupal, e avaliação final para uma compreensão global do resultado do processo didático, compõe o que chamamos de avaliação formativa, interessada no nível de desenvolvimento de cada sujeito, individual e coletivamente. Importa aqui um modelo avaliativo que inclua, encoraje, reforce potencialidades, empodere. Não encontraremos modelos prontos e definitivos, mas cabe a nós, professores, a inquietação na busca constante de caminhos que sejam acolhedores, processuais, formativos e, acima de tudo, libertadores. Um grande abraço e até a próxima!